Fala pessoal, bora comentar hoje sobre a Petro, prejuízo bilionário e também que a empresa anunciou 13,6 bilhões em proventos. Então surge aquela dúvida, como é que a empresa pagou proventos com o balanço do segundo TRI reportando prejuízo? Então tem um dos pontos porque a empresa não paga proventos com base no seu lucro líquido. Aí bora lá, tem várias matérias circulando, Petro registra prejuízo de 2,6 bilhões, surpreende o mercado e etc. E na prática, muito cuidado com essas matérias porque tem aquele ponto de chamar a atenção que certa estatal reportou prejuízo, a maior empresa do país reportando prejuízo e etc. E o pessoal gosta bastante de falar na parte política. Porém, esse fato já era totalmente aguardado pelo mercado e esse trecho do fato relevante do dia 17 de junho mostra que a própria empresa já destacou que teria um impacto de 12 bilhões no seu lucro no segundo TRI. E esse impacto será algo pontual no segundo TRI que não acontecerá no balanço do terceiro e do quarto TRI e assim sucessivamente. Então, esse prejuízo já era esperado pelo mercado. Daí, a própria empresa cita o resultado líquido, excluindo itens não recorrentes e sem o efeito cambial, real versus dólar, que seria um lucro líquido de 28 bilhões, o que até seria melhor do que o primeiro TRI deste ano. Daí, como teve esse impacto de 12 bi, além do efeito da variação cambial nas dívidas da empresa, consequentemente, a Petro reportou, de forma contábil, 2,6 bilhões de prejuízo. Outro detalhe é que o fluxo de caixa operacional decresceu de 46,5 bi para 47,2 e sem esse evento pontual, no segundo TRI, teria sido de 50,6 bilhões. Então, na prática, o mercado pode estar falando que o lucro caiu para chamar a atenção que teve prejuízo, mas excluindo esses fatos pontuais no segundo TRI, a geração de caixa teria crescido e o lucro teria sido de 28 bilhões apenas no segundo TRI. Além do mais, sobre outros pontos da DRE da Petro, realmente a empresa é bem robusta, 122 bilhões de receita apenas no segundo TRI e no semestre quase 240 bi, o que tiveram uma queda de 5,1% na ótica semestral. Já outro ponto, o fluxo de caixa livre foi de quase 32 bilhões e esse ponto é fundamental para olhar a perspectiva de pagamento de proventos da empresa, porque a Petro paga 45% do fluxo de caixa livre na forma de proventos. Então, por isso que a Petro anunciou proventos, mesmo reportando 2,6 bi de prejuízo no segundo TRI, porque o provento é pago com base no fluxo de caixa livre da empresa. E também que a relação de dívida ainda permanece bastante controlada e a Petro entregou a sua menor relação de dívida financeira de muitos anos para cá. Então, no momento, a dívida permanece bastante controlada. Fora isso, outro ponto que acarretou nessa queda na sua lucratividade, olhe variações cambiais que foram de 4 bilhões no primeiro TRI e agora de quase 19 bi apenas no segundo TRI deste ano. Então a empresa cita que foi impactada negativamente por causa de variações cambiais devido a essa depreciação da nossa moeda no segundo TRI de 2024, porque o real se depreciou em 11,2%, o que ficou muito acima do que a depreciação de 3,2% no primeiro TRI deste ano. E esse fato não foi algo pontual na Petro. Por exemplo, a mesma coisa aconteceu com a Suzano, que reportou um bom balanço, porém, na ótica contábil, devido a variações cambiais, a Suzano reportou 3,7 bi de prejuízo no segundo TRI. Então tem esse ponto contábil, mas sem impacto caixa para a empresa. Outro detalhe, recentemente a Petro comunicou que encerraram o programa de recompra de ações e eles recompraram 150 milhões de ações preferenciais no montante de 5,6 bi. E esse ponto representou 3,5% das ações preferenciais em circulação. Então esse ponto representaria uns 1,1% de yield que não aparece nos sites porque, entre aspas, acaba ficando camuflado através da recompra de ações. Outro ponto, dado o nível de preço do petróleo, realmente fica bem difícil da Petro reportar prejuízo porque o custo da extração da empresa é de apenas 6 dólares o barril e o preço médio foi de quase 85. E considerando outros pontos de afretamento e também participações governamentais, o custo sobe para 22 dólares o barril e o preço atual na faixa de 80 dólares o barril. Então tem bastante chão até o preço cair, até a empresa reportar um resultado fraco ou até negativo. Então, por isso que o mercado se anima muito para as empresas desse setor, porque tem várias reportando
um custo baixo e o preço do petróleo ainda permanece bastante confortável. Então esse ponto acaba gerando uma forte geração de caixa e bons pagamentos de proventos. E esse fato já tem acontecido com a Petro e também com a Petro Recôncavo. Outro detalhe que eu sempre cito, cuidado para não ficar vidrado apenas em ruídos, principalmente na parte política, e foquem mais no preço do petróleo, porque esse gráfico mostra uma grande correlação entre a cotação da Petro em dólar e o preço do petróleo em azul. Então lá para 2015 e 2016, teve sim a parte política que impactou a empresa, mas note que o preço do petróleo despencou, consequentemente esse ponto foi outro fator que acabou acarretando nessa piora no resultado. Depois de 2016 até 2020, o resultado melhorou por causa do preço do petróleo mais elevado, teve a queda na pandemia e depois o preço disparou de várias commodities. Então, desde então, a empresa segue reportando bons resultados. Então, tenta focar mais em algo que, de fato, acaba gerando efeito no balanço da empresa e nos pagamentos de proventos e menos nos ruídos que o mercado fica falando sobre a empresa. Além disso, um ponto que você pode achar negativo é que a Petro aumentou a quantidade de investimentos e só no semestre eles investiram 6,4 bi de dólares de janeiro até junho, o que foi um crescimento de 12,5%. E outro defeito é que a Petro revisa a sua projeção de investimentos para 2024 e aumentaram para 13,5 bi até 14,5 bilhões de dólares em investimentos em 2024. Então esse ponto será um aumento de 7 a 15% em relação ao investimento total realizado em 2023. Então, mais investimento pode significar menos pagamentos de proventos, porque eu até coloquei a fórmula para a Petro pagar proventos, que representa 45% do fluxo de caixa operacional menos os investimentos. Então, se esse fluxo de caixa operacional não crescer e a empresa aumentar de forma robusta a quantidade de investimentos, esse ponto poderia acarretar em um provento menor para o acionista. Porém, dado a forte geração de caixa, a Petro ainda tem chance de pagar acima do que 10%. Então, sem desespero, para não pensar que o provento da empresa irá despencar. Fora isso, a Petro anunciou proventos de 13,5 bilhões entre dividendos e JCP, e eles pagaram 45% do fluxo de caixa livre relativo ao segundo TRI deste ano. Então, para ficar mais claro, esse pagamento de R$ 1,04 será dividido em duas parcelas. A primeira parcela contém uma parte do tipo JCP, então o valor líquido caiu um pouco, porque tem a tributação de 15% na fonte. Então a data a considerar no dia 21 de agosto, pagamento da primeira parcela no dia 21 de novembro, valor líquido 46 centavos, 1,26% de yield na cotação atual. Já a segunda parcela será paga no dia 20 de dezembro, valor 52 centavos, 1,4% na cotação atual. E se considerar o dividendo líquido, o total nos dá 99 centavos e quase 2,7% na cotação atual, o que é um bom provento porque isso só representa o balanço do segundo TRI. Fora o balanço do primeiro TRI, o extraordinário que aconteceu com os lucros de 2023, ainda tem chance de pagarem outro extraordinário com aquele lucro remanescente de 2023, ainda teria chance de pagarem extraordinários com o lucro de 24. Então, no momento, o mercado espera que a Petro poderá pagar entre 10 a 15% de yield, 10% no cenário mais pessimista e conservador, e até chegando a 15% considerando os pagamentos extraordinários. Então, pelo menos para o curto prazo, a própria empresa projeta um dividendo médio de 11%, olhando para os próximos 4 anos, e também o mercado projeta entre 10 a 15%. Então, para quem possui a Petro e também comprou em preços bem melhores, está bem feliz porque grande parte do capital já foi reavido apenas com proventos e ainda tem essa perspectiva da manutenção de bons pagamentos. Fora isso, a Petro tem pago com muita frequência 4 proventos por ano e, como cada dividendo é dividido em duas parcelas, esse ponto acaba gerando 8 pagamentos por ano. Então, 4 Datacom de forma trimestral e 8 pagamentos no ano por causa dessa divisão de cada anúncio. Então, praticamente quase que de forma mensal, terá esse pinga-pinga na sua conta. Porém, no momento, o preço do petróleo permanece bom, o que tem gerado um patamar de lucro elevado para a empresa, e perceba que é um ativo cíclico. Em certo período, o lucro permanece muito bom, depois vem um ciclo de baixa, depois melhora.
Então tem que estar ciente disso, porque em qualquer empresa cíclica, de um ano para outro, o resultado poderá despencar e a empresa pode reduzir o lucro e o pagamento de proventos. Então não é para todo mundo, até porque a maioria, em geral, acaba vendendo em um ciclo de baixa. Então, pessoal, comentamos aí brevemente sobre a Petro, comenta se você é sócio e se segue no radar neste patamar de preço. E, em particular, não possui carteira, mas há anos que acompanho a empresa. Fora isso, deixe o gostei no vídeo, se inscreva no canal, comentem dúvidas e sugestões e também considere se tornar membro para ter acesso a mais de 400 vídeos só para quem for membro. Tem planilhas com preset e projeções, meus aportes, Telegram, notícias e muito mais. E tem aquele ponto, se não gostar, clica na sua foto, depois em compras e assinaturas e cancela em um clique. E também, se vocês quiserem trocar de corretora, eu utilizo a corretora do BTG Pactual, que é bem completa e é uma das melhores do país. Aí, caso você queira fazer isso, tem um link aqui abaixo e preenchendo esse formulário, em breve o pessoal entrará em contato com vocês. Então, vocês podem conseguir bons benefícios no BTG, inclusive o cartão Black. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.